Canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco da editora CPAD da lição de Jobs. Hoje nós estaremos estudando aqui a lição de número 6 com o tema o pecado da rebelião. Lembrando que esse slide é produzido pelo canal EBD em Foco, pela plataforma EBD em Foco, nosso professor Everson Rodrigues Pinheiro dos Santos. Se você querer ter acesso a esse material, é só você entrar na nossa plataforma, digite aí www, o link aí embaixo, www.ebdemfoco.com.br. Costumamos sempre fazer o comentário no meio da semana. Geralmente eu gravo ele num domingo e posto ele na terça ou quarta-feira. Eu sempre gosto de postar ele juntamente com o comentário que o Everson faz da lição de adultos. Só que no decorrer dessa semana houve alguns probleminhas e o slide não pode ter ficado pronto no domingo. E aí eu acabei não gravando no domingo e por isso que eu me atrasei e estou gravando hoje no sábado. E o meu comentário no dia de hoje vai ser um comentário um pouco breve, não vai ser muito longo, muito extenso. Eu vou fazer o comentário sobre cada tópico, não vou fazer a leitura dos tópicos. Eu acredito que você, professor, tenha lido já a sua lição. E eu te peço que você seja paciente conosco. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você nessa aula. Então vamos para a lição de número 6, com o tema o pecado da rebelião. Lembrando a você, professor, que nós estamos estudando a trajetória da nação de Israel rumo à terra prometida. Nós já observamos inúmeras lições, né? No caso 5 lições importantes mesmo, que nós aprendemos maravilhosas, foram lições maravilhosas. Nós entendemos que a nação de Israel, ela deveria fazer essa trajetória, ela tinha que amadurecer a sua vida espiritual, a sua intimidade para com Deus, por isso que Deus transforma uma caminhada de 40 dias para 40 anos. Eles ficam próximos a conquistar a terra de Canaã, né? Ali acontecem alguns preparativos. No decorrer dessa caminhada, Deus necessitava que a nação de Israel tivesse uma vida pautada em uma vida com mais santidade, pois a nação de Israel é uma nação de uma dura cerviz, uma nação que vinha trazendo muitos pecados, muitos desejos pecaminosos lá do Egito. E diante de várias lições que nós aprendemos, nós observamos também que Deus esteve presente no deserto. Lá Deus esteve presente com a rocha, caminhando, com a coluna de fogo, com o maná. Deus sempre provendo ali as necessidades da nação de Israel. E a última lição nós estudamos sobre decidindo o seu futuro. E aí, você vai entrar na terra prometida, que é Jerusalém celestial, ou não? Portanto, para você, professor, você pode fazer essa recapitalização antes de você adentrar na lição. Você fala para o seu aluno que nós estamos aprendendo essa lição sobre a trajetória da nação de Israel no deserto e que hoje nós vamos observar aqui um pecado que tem acontecido no meio de muitos irmãos, no meio da igreja. Amém? Assim como aconteceu na nação de Israel, eu sempre gosto de falar isso. Eu sempre gosto de trazer os aprendizados das lições para o nosso dia a dia. Mas chega de papo, vamos observar, vamos fazer alguma leitura aqui. Eu vou fazer a leitura até a introdução. Após isso, eu só vou ler os tópicos e os subtópicos e vou fazer alguns breves comentários. O texto do dia porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Olha o que Deus compara aqui a rebelião. Pecado de rebelião. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. A síntese, lembrando que é a coluna da nossa lição, é o resumo da nossa lição, vamos dizer assim, né? A rebelião, a hierarquia, notadamente aquela afirmada por Deus, instala o caos e faz os melhores projetos sucumbir, ou seja, se acabar. Não existe nenhum projeto bem feito se acontecer uma intriga no meio do grupo. O texto bíblico que costumamos fazer leitura é em Números do 12, do versículo 1 até ao versículo 14. Se você não fez a leitura, pause o nosso comentário, faça a leitura porque é importante para você ficar contextualizada a lição. A introdução nos diz assim: em Números capítulo 13 vai narrar a respeito da derrocada espiritual e social da geração dos ex-escravos hebreus que preferiu em seus corações retornar à vida da escravidão debaixo do jugo de Faraó. Os israelitas demonstraram então que no seu grave sentimento de insubmissão, fator decisivo para que não entrassem em Canaã, todas as vezes que o povo de Deus se insurgiu contra a sua liderança espiritual, a qual era fiel ao Senhor, a consequência foi trágica. O pecado da rebelião, disse Deus, é como o pecado da feitiçaria.
1 Samuel 15, 23. Porque o rebelde, assim como os feiticeiros, busca alcançar o fim pretendido independentemente da vontade do Senhor. Após o pecado em Cádiz, os hebreus desencadearam então outras revoltas, e o resultado em todas elas foi tristeza, morte e luto. Poderia, claro, ter sido diferente, pois bastava somente, sem sombra de dúvida, obedecer à ordenança de Deus. Irmãos, os atos de insubmissão, eles têm que ser combatidos em todo o território, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja nos seus negócios, entende? O que o livro de Números vai nos mostrar de forma frequente é que a nação de Israel ela vai quebrar esse princípio de submissão, entende? E isso vai causar um caos enorme na nação de Israel. Essa geração hebreia aqui, ela que saiu lá do Egito, ela precisava decidir, assim, vamos dizer assim, em amor, se elas seriam submissas a Deus, se elas seriam submissas à sua palavra, ou se eles não queriam viver dessa maneira, ou se eles queriam viver claramente com suas próprias atitudes. Fato é que Deus deixou a eles a escolherem. Deus mostrou para eles que se vivessem na dependência de Deus, eles seriam abençoados, eles seriam prósperos, eles conseguiriam conquistar a terra prometida. Mas você observa no decorrer da lição que eles preferem viver em seus próprios interesses, procurar viver de acordo com seus próprios pensamentos, e deixam de seguir sobre o domínio do Senhor Deus Todo-Poderoso. A lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, todos os tópicos é dividido em 3 subtópicos. O primeiro tópico vai falar sobre um povo de dura cerviz, e o primeiro subtópico vai falar sobre uma inveja na família de um líder. E aqui vai relatar o exemplo de Miriam e Arão, que tiveram dificuldade em ser submisso, no caso, a Moisés, entende? E claro, essa insubmissão não vem do povo, somente do povo, mas vem também de um líder, no caso, de pessoas de cima, como Miriam e Arão, pessoas no qual Moisés tinha um apreço muito grande mesmo, e eu tenho certeza que Moisés menos esperava que isso poderia acontecer, entende? E geralmente é assim, da onde a gente menos espera, acontece, vamos dizer assim, a facada por trás. Você tem um amigo, você confia bastante nele, você conta algum problema seu pra ele, você pensa que ele vai lhe ajudar, quando pensa que não, ele traz a sua confiança. E normalmente é assim, e foi dessa maneira que aconteceu com a nação de Israel. Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés, e diante da influência que eles tinham na comunidade hebreia, muitas pessoas mesmo, acabaram acompanhando ele e quebrando então esse princípio de submissão a Abraão, no caso a Moisés e a Deus. O que acontece é que quando nós temos inveja em nossos corações, a nossa vida, ela vai ser uma vida pautada a desejo de denegrir aquela pessoa que nós estamos invejando. E você observa que a nação de Israel, né, teve muitos exemplos diante disso. E Miriam e Arão foi esse caso. E só que eles se deram muito mal, porque Miriam ficou leprosa. E logo eles entenderam que eles estavam no caminho errado. E aí, meu parceiro, eles foram pedir misericórdia ao Papai do Céu. E aí você, professor, você pode fazer essa leitura na sua classe de aula, se você usa o nosso slide. Eu não estou fazendo porque eu tenho que ganhar um tempo, porque eu tenho um compromisso daqui a 10 minutos. E eu tenho que fazer aqui um breve apanhado para você, porque eu sei que você, professor, passou a semana todinha estudando e você esperava sobre o nosso comentário. Eu não poderia deixar de fazer o comentário dessa lição. O segundo subtópico vai falar sobre a teimosia dos hebreus. O que acontece? A teimosia também é classificada, claro, sem sombra de dúvida, no quesito rebelião, entende? E os hebreus também eram muito teimosos, né? Isso aconteceu logo após eles receberem a sentença de que eles não poderiam entrar na terra prometida. E aí, meu parceiro, os rebeldes, eles tinham que entender que sem a bênção de Deus, que sem a provisão de Deus, que sem a mão de Deus sobre a vida deles, eles não conseguiriam ter vitórias. E aí, eles ficaram rebeldes, teimaram contra Deus, Deus mandou eles voltar, né? Deus falou para eles, para que eles
partissem para o Egito, já que eles não queriam obedecer a Deus. Deus falou, não, então voltem para o Egito, mas voltem pelo mar vermelho, pelo caminho do mar vermelho. Só que eles procuraram não obedecer a palavra de Deus. E aí, meu parceiro, muitas e muitas pessoas mesmo acabaram morrendo. O terceiro pecado de rebelião que está encaixado é o de murmuração. E aqui nesse pecado de murmuração, claro, todo o princípio da autoridade e submissão vai sempre estabelecer uma ordem, vai sempre estabelecer sempre vai criar condições para um crescimento. Todas as vezes que você se submete a uma autoridade, todas as vezes que você se submete a alguém que está na sua frente, isso vai fazer com que você cresça, entende? E em qualquer segmento, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, se você obedecer a sua hierarquia, se você ficar submisso à sua hierarquia, eu tenho certeza que você será um cara próspero, seja financeiramente, seja na sua vida espiritual. Por outro lado, quando nós não obedecemos aos nossos líderes, né, quando nós nos rebelamos contra a hierarquia que nós estamos submissa, isso vai fazer com que venha acontecer muitos caos no nosso meio, seja no nosso meio da nossa família, seja no meio dos nossos negócios. Eusébio de Cesareia, ele relata algo muito bacana, dizendo assim: fomos ensinados a dar aos magistrados a autoridade designadas por Deus, a honra devida a eles, contanto que isso não vai nos ferir, entende? Ou seja, não existindo contradições entre a ordem da autoridade e os ensinamentos das escrituras, cabe ao cristão, então, obediência, somente obediência. O que isso nos diz? Isso diz que o quê? Que eu tenho que ser submisso ao meu pastor, desde que ele não infrinja nenhum pecado contra a palavra do Senhor. Um exemplo, o meu pastor fala assim: Tiago, vai naquela rua e pregue para aquela pessoa assim, assim, assim. Beleza, eu tenho que ser submisso ao Senhor, eu vou lá honrar com a sua palavra, porque ele está aqui e ele foi uma autoridade constituída por Deus. Mas aí o meu pastor pega e fala assim: Tiago, vai ali e pregue para aquela prostituta e tenha uma relação sexual com ela. Eu não posso fazer isso, por quê? Porque você está infringindo uma ordenança da palavra do Senhor, você está pecando contra Deus. Então é nesse sentido que a lição quis nos mostrar, entende? Ou seja, quando eu me submeto à palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos diz que todas as autoridades é constituída por Deus, eu tenho que ficar submisso aos meus líderes. Quando eu faço isso, eu vou ser um cara próspero, eu vou fazer com que eu cresça no meu ministério. Quando eu passar a não obedecer a Deus e não obedecer ao meu líder, consequentemente, eu vou trazer para o meu grupo transtornos, eu vou trazer aqui um desempenho ruim para o meu grupo no qual eu pertenço. O segundo tópico, irmãos, eu vou adiantar aqui. O segundo tópico vai falar sobre líderes em conflitos. E aqui você vai observar no primeiro subtópico a insubmissão e o desrespeito. A rebelião, em regra, claro, ela vai possuir a capacidade de se expandir. Por quê? Porque ela vai começar em uma pessoa e essa pessoa vai fazer com que outra pessoa passe a seguir. Isso é como um pecado, né, que vai acabar contaminando outras pessoas. É como se fosse um fogo, entende? Você coloca um fogo no mato e esse fogo vai alastrando até queimar todo o arraial. As pessoas que vai andar com murmuradores, entenda uma coisa: as pessoas que andam com murmuradores vai se tornar, consequentemente, pessoas murmuradoras. Isso como é que eu posso falar? É impossível isso não acontecer, entende? Por isso que Deus fala para nós não assentarmos nas rodas dos escarnecedores, para nós não andarmos segundo o conselho dos ímpios. Por quê? Porque quando eu ando com ímpio, não é que é proibido você andar com quem não é crente, até porque isso é impossível, nem todo mundo é crente. Mas quando Deus quis dizer isso, Deus está dizendo que nós temos que andar, mas tomar cuidado com essas pessoas. Vamos prestar atenção. A nação de Israel, após uma noite de acontecimentos, em vez deles decidirem ser mais obedientes a Deus, em vez deles decidirem ser mais submissos ao Senhor, o que acontece? Eles tensionaram a destruir a liderança. Sabe por quê? Porque isso aconteceu porque eles acompanharam com os murmuradores. Eles não, como é que eu posso dizer assim, não quiseram ser submissos, entende? A Moisés. Procuraram ir juntamente com um grupinho que começou com 2 pessoas, depois passou para
para 5, para 7, e depois passou em torno de, se não falha a memória, a Bíblia relata em 14 mil pessoas que morreram por causa disso, entende? Mas fato é que sem isso nisso vai trazer muitos problemas, entende? O segundo tópico vai falar sobre o memorial dos rebeldes. O que isso vai nos dizer? Vai nos mostrar que aqueles pecados que a nação de Israel cometeu, foram colocados, no caso, lá por Corá, entende? Por Corá. Eles colocaram como é que eu posso me dizer, meu Senhor Jesus Cristo? Para que as gerações que viessem a seguir dali pudessem observar e pudessem ter a convicção de que as coisas do Senhor não é feita de qualquer maneira, entende? E aí Deus então pede para que Moisés coloque então esse memorial para que os filhos de Israel, né, ou seja, nenhum outro estranhos, que eles não pudessem, como é que eu posso dizer, meu Deus, que eles não pudessem fazer aquilo que não deveria ter feito. Por quê? Porque a promessa de Deus, a ordenança de Deus, era que somente a nação, a tribo de Levi, e somente a descendente de Arão, poderia ser sacerdote. E Corá, ele queria ser sacerdote, sumo sacerdote. E você observou no subtópico anterior aqui, que falou sobre a insubmissão e desrespeito, eles queriam fazer isso, entende? E o que aconteceu? Deus não deixou. E aí, meu parceiro, aconteceu uma tragédia imensa. E aí, tanto Corá, Datã e Abirão se deram mal. Mas, vamos encerrar aqui esse tópico. E o castigo que deram a eles foi o castigo de eles morrerem, porque eles quiseram acompanhar Corá e Datã e Abirão. E a nação que acompanhou eles, né, as pessoas que acompanharam eles, acabaram então todos eles morrendo. O terceiro tópico, para nós encerrarmos, nos diz assim: Deus mostra a sua vontade. Deus vai firmar então a liderança. Como é que Deus firma a liderança, Tiago? Você observou que tudo isso aconteceu e no final de tudo Deus, ele sempre tem a paz para derramar sobre o coração daqueles que estão aflitos, daqueles que passam por problemas. E aí, meu parceiro, Deus com o objetivo, claro, de cessar qualquer tipo de dúvida sobre a autoridade que dele tinha delegado então no ministério araônico, ele determina que Moisés trouxesse uma vara perante ele, representando então cada uma das tribos de Israel, ou seja, 12 varas. Cada tribo ia levar uma vara, e aí nós vamos observar então qual era a vara que Deus iria escolher. E Deus então escolhe a vara de Arão, entende? Porque a vara de Arão floresce, né? Mesmo sabendo que aquela geração era rebelde, Deus então tentava salvar eles, entende? E aí Deus firma uma promessa dizendo que iria cessar as murmurações, e assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com quem murmurava contra vós. E ali Deus firma a liderança diante do povo, anelando então que Israel fosse uma nação sacerdotal, que não houvesse murmuradores no meio do seu povo, e que eles pudessem então adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí Deus, ele pega e honra, no caso Arão, entende? Como é que Deus faz isso? Deus, como eu falei ainda há pouco, Deus ordenou que Moisés colocasse as 12 varas, e a vara de Arão então floresce, e isso foi um sinal então para mostrar para o povo, indicando que Deus estava firmando a liderança, mas que também dando uma honra ali para Arão. No terceiro subtópico aqui, para nós encerrarmos, Deus então vai proteger Arão. Como assim, Tiago? Deus sabia que diante de todo o sofrimento que Arão estava passando, todo o sofrimento que Arão iria passar também, né? Deus sabia que Arão precisava ser protegido. E lá em Números capítulo 17 vai falar sobre a ordem, entende? Para guardar a vara de Arão, que floresceu dentro da Arca da Aliança. Arão deveria saber que a vida não seria fácil, mas Deus, ele estava com ele, protegendo ele, livrando ele de todo mal. Por quê? Porque Deus estava
protegendo o sacerdote. E é assim que Deus faz com os líderes, entende? Deus protege o pastor, Deus protege o presbítero, Deus protege o auxiliar, mas Deus também protege todos aqueles que se submetem ao seu domínio. Todos aqueles que decidem se submeter, claro, aqui na terra, diante dos nossos pastores, diante dos nossos dirigentes, mas diante de tudo, diante de Deus, no claro. Todos nós que nos submetemos ao domínio de Deus, consequentemente seremos abençoados. Fato é que essa lição, irmãos, é uma lição que ela vai falar sobre, basicamente, o pecado de alguém que se rebela. No caso, a nação de Israel se rebelou contra Deus, se rebelou contra os homens do Senhor. A CPAD aqui ela quis mostrar para os irmãos, né, que não adianta nós murmurarmos contra os nossos pastores, que não adianta nós murmurarmos contra os nossos dirigentes. Por quê? Porque se nós fazemos isso, consequentemente nós vamos estar trazendo desgraça, trazendo intrigas para o nosso grupo, entende? Trazendo conflitos para o nosso grupo. E se você tem alguma coisa contra o seu dirigente, o seu pastor, se você sabe que está pecando algo semelhante a isso, somente apresente ao Senhor, que eu tenho certeza que Deus irá entrar em providência. Que Deus em Cristo vos abençoe. Para o vídeo do canal Bíblia em Foco. Sinceramente, eu quero pedir perdão a você por eu não ter dado aqui o meu melhor nesse comentário. Eu procurei abreviar um pouco o meu tempo, já extrapolei o meu tempo, mas terça-feira estourado nós subiremos o outro comentário, entende? Para que você então tenha toda a semana aí para você estudar o nosso comentário. Que Deus em Cristo vos abençoe. E essa foi mais um comentário feito por nós aqui do canal Bíblia em Foco.